Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal Verde Vale, agora às 6h38. Hoje, dia 10 de janeiro de 2025. Estamos aqui pela Rádio Verde Vale FM, a 103,7, a rádio que é a número 1 da região. Previsão do tempo para essa sexta-feira é de algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo deve ficar firme, a mínima de 19 graus, a máxima é de 28 graus para essa sexta-feira. A umidade do ar deve ficar em torno aí de 87%. Agora em Mineiros, 21 graus. Agora 6h38, você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Polícia Civil abre investigação sobre caso de mulher que se apropriou indevidamente de animais de estimação aqui em Mineiros. Caiado quer Gustavo Lima no União Brasil para concorrer ao Senado, ao lado da primeira-dama de Goiás. INMET emite alerta vermelho para temporais aqui no estado de Goiás e também outros 8 estados pelo Brasil. Avião que explodiu em Ubatuba pertencia à família aqui de Mineiros. Já vamos atualizar para você o estado de saúde da família que estava dentro do avião. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora já são 6h39, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale aqui pela 103,7. Você fica sabendo das principais notícias que movimentaram a nossa cidade, a nossa região, nessas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde instalou ontem um centro de operações de emergência para a dengue e outras arboviroses. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a ideia vai ser controlar o planejamento e resposta por meio do diálogo constante com estados, municípios, pesquisadores, instituições científicas, além de outras pastas. Durante as ações previstas, entre as ações previstas, estão se antecipar ao período sazonal da dengue para adequar as redes de saúde, mitigar riscos para evitar casos e óbitos, ampliar as medidas preventivas para melhor preparar os estados e municípios e também uma articulação nacional para a resposta a eventual situações classificadas como críticas. A deputada federal Fernanda Melchiona do PSOL apresentou um projeto de lei que pede a suspensão da remuneração de militares denunciados por violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade praticados no período da ditadura militar. Segundo o texto protocolado na terça-feira na Câmara dos Deputados, a suspensão de remuneração e provento será mantida até que haja decisão definitiva do processo judicial. No intervalo da tramitação, o militar não terá direito a receber nenhum tipo de subsídio adicional ou gratificação relacionados ao seu cargo ou função pública. O projeto também destaca que antes de que a suspensão seja executada, o militar será devidamente notificado e que, conforme asseguram a Constituição Federal e a legislação brasileira, ele terá direito ao contraditório e à sua própria defesa perante a Justiça. A interrupção do pagamento dessa remuneração e proventos pode ser cancelada caso hajam elementos suficientes que provem a inocência quanto aos crimes imputados ao militar. Preocupado com a dengue, o governo agora criou um centro de operações de emergência. Vamos saber como vai funcionar essa iniciativa na matéria de Valquíria Rios. Para ampliar as ações de combate à dengue e outras arboviroses, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a criação de um centro de operações de emergência. Com a medida, o governo pretende fortalecer e agilizar as estratégias de vigilância. O planejamento das ações será feito em constante diálogo com estados, municípios, pesquisadores, instituições científicas e outros ministérios. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil não está em situação de emergência, mas se antecipando ao período sazonal para mitigar os impactos da dengue. Segundo a ministra Nízia Trindade, a dengue é hoje um desafio global. Há um aspecto muito importante de base, que é o aquecimento global, fazendo com que dengue apareça em muitas regiões onde antes não aparecia.
está hoje considerada pela Organização Mundial da Saúde endêmica em 130 países, mas em todas as regiões, todos os continentes do mundo encontram-se casos com mais prevalência nas Américas, na África e também no continente asiático. Então, isso fez da dengue um desafio global, de saúde global, e nós temos trabalhado muito junto com a Organização Pan-Americana de Saúde e com a Organização Mundial de Saúde para as melhores estratégias de enfrentamento. O Centro de Operações de Emergência está alinhado ao novo Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika. Com ele, será possível realizar análises detalhadas e rápidas, facilitando a tomada de decisões e a implementação de medidas eficazes contra essas arboviroses. Desde 2023, o Ministério da Saúde mantém um monitoramento constante do cenário epidemiológico e coordena ações de controle em todo o país, como destaca a ministra Nízia Trindade. Nós estamos ampliando as tecnologias, é um trabalho que vem sendo feito desde o ano passado. Nós também preparamos os materiais para a orientação das equipes de estados e municípios, atenção primária e atenção especializada em saúde. Distribuímos os larvicidas, também estabelecemos critérios para o apoio financeiro aos municípios em ações preventivas e na organização da rede de saúde para poder cuidar das pessoas. O Brasil foi o primeiro país a incluir a vacina contra a dengue no sistema de saúde pública. Para 2025, foram adquiridas 9,5 milhões de doses. Até o momento, são atendidos 1.921 municípios de todos os estados. O público-alvo para a vacinação são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina é uma das estratégias de controle da dengue, mas devido à baixa disponibilidade mundial do insumo, a forma mais eficaz continua sendo a adoção de medidas de prevenção, com a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rio. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 6h45. O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, disse que a limpeza urbana de Goiânia será prioridade nos primeiros 100 dias do mandato. Segundo ele, a prefeitura vai gastar cerca de 300 milhões de reais para limpar o município, além de arrumar calçadas, tapar buracos e fazer roçagem. As ações tiveram início durante o primeiro mutirão realizado na região noroeste, no último fim de semana. A expectativa é de que as equipes sigam com os trabalhos em todos os bairros da capital pelos próximos 3 meses. Essa operação de limpeza, arrumando algumas calçadas, meio-fio e mais algumas coisas, vai custar cerca de 300 milhões de reais. É muito dinheiro, daria para fazer várias escolas. Mas vamos gastar limpando o lixo que deixou de ser coletado, é o que afirmou o prefeito. Mabel pediu para que as secretarias que compõem a prefeitura façam uma força-tarefa para monitorar e não deixar que a população jogue lixo na rua. O reforço na fiscalização já começou a ter efeitos na capital. Na quarta-feira, um homem foi autuado por jogar entulho em via pública. Ele foi levado à central de flagrantes e multado em R$5.000. E Roberta Miranda, uma das maiores intérpretes da música sertaneja, vai realizar um show em Goiânia no dia 15 de fevereiro de 2025. A apresentação, marcada para acontecer no Centro de Convenções da PUC, terá um formato especial, incluindo uma experiência imersiva com a área localizada no palco, aproximando o artista do público. Os ingressos já estão disponíveis para compra pela plataforma Zig Tickets. Parte dessa arrecadação será destinada a projetos sociais apoiados pela instituição Lions Marista, que promove ações beneficentes em todo o estado de Goiás. E 7 pessoas foram presas e 52 máquinas de caça-níqueis foram apreendidas durante uma operação aqui no estado de Goiás. Ana Clelma é quem vai trazer os detalhes dessa operação. 7 pessoas foram presas e 52 máquinas de caça-níqueis foram apreendidas em operação da Polícia Civil nesta quinta-feira. A ação ocorreu contra uma organização criminosa suspeita de promover jogos de azar. Foram cumpridos ainda 9 mandados de busca e apreensão. Além disso, bens foram bloqueados pela Justiça. A ação aconteceu em Goiânia e Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. Segundo a polícia,
A investigação começou em 2024, quando 2 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em um comércio em Aparecida de Goiânia. O proprietário do local teria apresentado documentos falsos para a polícia. Em um ano, cerca de 100 máquinas caça-níqueis foram apreendidas na região metropolitana de Goiânia na mesma situação, o que levantou a suspeita da existência de uma associação criminosa voltada para a exploração de jogos de azar. De acordo com a polícia, o grupo criminoso utilizava uma empresa de fachada que simulava a instalação de equipamentos destinados ao acesso de internet, quando na verdade eram instaladas essas máquinas caça-níqueis. É o que explicou o delegado Tiago Oliveira. Em um dos alvos, a gente localizou o laboratório onde realmente eram armazenadas essas máquinas caça-níquel. Até o momento, no local, existem mais de 50 máquinas encontradas e outros equipamentos para montagem desses equipamentos. Era uma empresa de fachada que alegava que se funcionava para aluguel de máquinas para acesso à internet, porém era realmente um documento fraudulento, um documento falso, que configura também o crime, possivelmente o crime de falsidade ideológica, pois eles alegavam que funcionavam de uma maneira lícita, o que realmente não era verdade, era para fins exclusivos de jogo de azar. Segundo a polícia, a organização criminosa usava documentos falsos e notas fiscais referentes a equipamentos de informática para oferecer as máquinas a comerciantes locais. Muitos desses donos de comércio não sabiam do esquema ilegal. Em 11 meses, a quadrilha movimentou mais de 20 milhões de reais. Os investigados devem responder por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, além da exploração do jogo de azar. A defesa de um dos investigados, Leonardo Camilo, diz que vai se manifestar em juízo. Já as defesas dos outros suspeitos ainda não foram localizadas. Ana Clelma, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora às 6h40. O elenco principal do Flamengo completou o 2º dia de pré-temporada ontem no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Apesar desse pouco tempo, o presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista revelou que a relação entre o treinador Felipe Luiz e o diretor técnico José Boto está sendo a melhor possível. Boto chegou ao Brasil na última semana de dezembro e já Felipe Luiz se reapresentou na quarta-feira. Antes da volta do grupo principal, porém, a dupla já tinha se encontrado na Europa para discutir o planejamento. Nessa conversa, inclusive, o português teria se encantado com o treinador e decidiu apostar na permanência do ex-lateral à frente da equipe. Eleito em dezembro do ano passado, BAP iniciou os trabalhos em janeiro. Nesta quinta-feira, o presidente esteve no evento que abriu o Campeonato Carioca, promovido pela Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro. Antes, o presidente promoveu uma grande reformulação em vários departamentos do Flamengo. E o Corinthians teve suas contas bloqueadas pelo empresário André Cury, que acusou o clube de fraude na justiça e encontrou uma brecha no regime centralizado de execuções que faz parte do plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais. A reportagem apurou que Cury alega que o Corinthians teve uma conduta fraudulenta, pois entende que o clube citou contratos que não poderiam constar no regime centralizado. O empresário, então, acionou um fórum federal para bloquear as contas do Corinthians e assim escapar do regime centralizado de execuções. O Timão manteve os bloqueios apenas na esfera estadual. O empresário acionou a Justiça Federal, que mandou o clube apresentar os contratos apontados pelo credor. A Justiça agora quer entender a natureza da conta bancária envolvida no contrato entre o Corinthians e a Caixa Econômica Federal. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje é um triste dia para o mundo, para a América Latina e para o Brasil. Mais uma ditadura permanece e se consolida sob a força das armas na Venezuela. Armas de milicianos, armas distribuídas, compradas com o imposto do povo venezuelano e distribuídas pelos integrantes do governo de Maduro para aqueles que quiserem apoiá-lo e intimidar o povo venezuelano, que em sua maioria, de 67%, votou para tirar Maduro e botar no seu lugar o embaixador Edmundo Gonçalves,
que foi chamado esta semana pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de presidente eleito da Venezuela. Os Estados Unidos sabem disso. O resultado foi 67-30, em 83,5% das urnas. As outras houve interrupção quando Maduro soube que estava perdendo feio. Ele fez um compromisso de que o Brasil participou em Barbados, que é a sede da comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, de fazer eleições limpas, e não cumpriu o compromisso. Itamaraty cobrou isso, mas não adiantou nada, não tem nenhuma outra ação do governo brasileiro. Lula, quarta-feira, fez um discurso pró-democracia e, na sexta, no momento em que eu estou gravando, eu não sei se ele acabou tendo o bom senso de não mandar representante para posse ou não. Está marcado que a embaixadora do Brasil na Venezuela iria representar o governo brasileiro e, com isso, atestar a posse ilegal de um ditador. O presidente da Colômbia, que é o vizinho a oeste, o país que mais recebe refugiados venezuelanos, que é de esquerda, Gustavo Petro, declarou que não iria pela desobediência a direitos civis, os ataques, as prisões. Maria Corina Machado, presa, atacada a tiros depois de um comício de protesto, e dizem que foi liberada, não sei, ela foi obrigada a fazer declarações gravadas lá pela milícia. Foi preso um dos candidatos à eleição presidencial de um partido de centro. Foi preso um progressista, como chamou o presidente Petro, defensor dos direitos humanos. A Human Rights Watch denunciou para o mundo inteiro esses atentados. E lá eu ouvi, falando numa língua que não é nem espanhol nem português, eu não sei o que era aquilo, uma representante do Partido dos Trabalhadores elogiando o ato, Mônica Valente, elogiando o ato de soberania, de posse, democracia, liberdade, etc. Né? Essas frases feitas que não têm nenhum significado. Tal como aquelas que, defendendo democracia, no cumprimento do dever de defender a Constituição, juramentado, autoridades fizeram discursos na quarta-feira falando nisso, mas cometendo a hipocrisia, porque usando meios que não são o devido processo legal para proteger a democracia. Então, é isso que a gente vive, por isso que é um dia preocupante, porque Maduro é um termômetro do que somos no continente, democratas sinceros ou apenas hipócritas, que usam democracia como um rótulo de propaganda para enganar incautos. Mas, pouco a pouco, graças ao iPhone, né, que o Jobs lançou num 9 de janeiro de 2007, está fazendo 17 anos, fez 17 anos ontem, graças a isso, a gente se informa mais e muito mais. Por isso, contra a informação, contra a liberdade de expressão e a favor da censura, se mobilizam muitas forças aqui no Brasil, né? Forças das sombras, da escuridão. É terrível. É um dia preocupante. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O reforço na fiscalização de transferências via Pix e cartão de crédito não significa a criação de impostos, é o que esclareceu a Receita Federal. Em comunicado, o fisco desmentiu informações falsas que circularam nas redes sociais nos últimos dias sobre cobrança de imposto para transferências digitais. No dia 1º de janeiro, entraram em vigor as novas regras da Receita Federal para a fiscalização de transferências financeiras. A principal mudança foi a extensão do monitoramento de transações financeiras a transferências Pix, que somam pelo menos R$5 mil por mês para pessoas físicas e 15 mil para pessoas jurídicas. Além das transações Pix, esses limites também valem para operadoras de cartão de crédito e as instituições de pagamento, como bancos digitais e operadoras de carteiras virtuais. Elas deverão notificar à Receita operações cuja soma mensal ultrapassa esse teto. Os bancos tradicionais, cooperativas de crédito e instituições que operam outras modalidades de transação já tinham de informar a Receita sobre esses valores. Um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial em 55 países estima que novas tecnologias vão elevar até o ano de 2030
em 78 milhões o número de postos de trabalho no mundo. Segundo a pesquisa divulgada na quarta-feira, o avanço tecnológico deverá criar 170 milhões de empregos e tornar obsoletos 92 milhões, resultando em um saldo de 78 milhões, ou 7% dos postos atuais. Os novos empregos deverão se concentrar em atividades de especialistas em Big Data, conjunto de informações presentes em banco de dados de servidores de empresas, engenheiros de fintech, especialistas em inteligência artificial, entre outros cargos. E o alistamento militar feminino tem 17 mil inscritas em apenas 9 dias. Vamos saber desse balanço com a Valquíria Rios. O alistamento militar voluntário feminino já conta com a adesão de mais de 17 mil mulheres em apenas 9 dias. Até essa quinta-feira, um total de 17.613 candidatas se inscreveram para concorrer a uma das 1.465 vagas disponibilizadas pelas Forças Armadas. As oportunidades são para jovens que completam 18 anos ainda neste 2025. Subchefe de mobilização do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o contra-almirante André Gustavo Guimarães ressaltou a importância da iniciativa inédita. O histórico da participação das mulheres é um histórico bastante forte e caro às Forças Armadas. Temos um momento histórico de grande importância com a presença da primeira combatente nos anos de 1822, nas guerras da independência do Brasil, da baiana Maria Quitéria de Jesus, que se apresentou a servir ao Exército Brasileiro como soldado. Naquela ocasião, no século XIX, ainda não era permitida a presença das mulheres, e agora nós estamos abrindo essa janela de oportunidade pelo Ministério da Defesa, que vai trazer às mulheres essa possibilidade de compor a força de trabalho e eu diria até de qualificar ainda mais a força de trabalho. De acordo com o contra-almirante André Guimarães, essa era a última janela que faltava ser aberta nas Forças Armadas. Elas vão poder entrar, ter contato com atividades de caráter militares de fato, todo aquele contexto que envolve no segmento masculino da nossa sociedade e que vai, a partir dessa abertura da última janela, era que faltava abrir, que era do serviço militar. A partir desse momento nós vamos dar oportunidade para que uma parcela importante da sociedade, que é composta por esse segmento feminino de jovens, serão as precursoras desse movimento que a gente espera que continue com bastante solidez e certamente vai trazer uma evolução muito grande e muito importante para as Forças Armadas brasileiras. As inscrições para o alistamento militar voluntário feminino estarão abertas até o dia 30 de junho e podem ser feitas pelo site www.alistamento.eb.mil.br/alistamento-feminino. Também é possível se alistar em uma junta de serviço militar das 29 cidades contempladas de 13 unidades da Federação. A incorporação está prevista para ocorrer em 2026. A duração do serviço militar será de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 8 anos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Valquíria Rios. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h09. A Polícia Civil cumpriu mandados contra suspeitos de movimentar 20 milhões de reais com exploração de jogos de azar em Aparecida de Goiânia e Goiânia, aqui em Goiás, e também na cidade de Formosa da Serra Negra, no Maranhão. Segundo a investigação, esse grupo utilizava uma empresa de fachada, supostamente de instalação de equipamentos de internet, mas esses equipamentos funcionavam exclusivamente como máquinas caça-níqueis. A polícia não divulgou os nomes dos suspeitos investigados na operação e, por isso, não obtivemos o contato com a defesa para um posicionamento até a última atualização da reportagem. Intitulada de Old Games, Velhos Jogos em Tradução Livre, a operação da Polícia Civil cumpriu na manhã da quinta-feira 9 mandados de buscas domiciliares, 7 prisões temporárias, 21 sequestros de veículos e bloqueios de contas bancárias. Segundo o delegado responsável por essa operação, Tiago César, mais de 50 máquinas foram apreendidas. Ronaldo Caiado agora tenta convencer o cantor Gustavo Lima a se filiar o mais rápido possível à União Brasil. Em Goiás, o partido é comandado pelo governador do estado, que nas eleições de 2024 conseguiu ampliar o seu poder com a vitória de Sandro Mabel na corrida pela Prefeitura de Goiânia.
Já Gustavo Lima, ícone do sertanejo, declarou há uma semana o desejo de concorrer à presidência da República em 2026. Acontece que Caiado pretende o mesmo e os dois são amigos. O governador frequenta festas e shows do cantor, que em um desses eventos declarou apoio para o plano presidencial do amigo. Partiu de Caiado, inclusive, a campanha para Gustavo Lima entrar na política. Mas o projeto do governador é uma dobradinha do cantor com a primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, que também deve disputar uma cadeira na casa daqui a 2 anos. Cada estado vai escolher 2 senadores em 2026. Olha, o preço do café teve um aumento de 33% em 2024 e deve subir ainda mais em 2025. Quem vai trazer essa previsão é Ana Clelma. A previsão para 2025 é de aumento no preço do café. Os fatores que contribuem para a alta no valor do produto são o clima e o mercado. Na questão climática, desde 2023, a presença do El Niño impactou as lavouras brasileiras, o que causou perdas no que foi colhido em 2024. Já no segundo semestre do ano passado, por causa do Laninha, as chuvas que prometiam ser intensas chegaram tardiamente. Com isso, a colheita dos meses de abril e maio de 2025 devem ser impactadas. Segundo o presidente da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, Pavel Cardoso, em 2021 houve um recorde no consumo da bebida. Desde então, só aumentou a procura mundial pelo produto, o que também impacta no valor. Então, quando você tem o mundo inteiro crescendo volumes de consumo e a produção não acompanha em função dessas crises climáticas, aí você tem um cenário importante no horizonte que todo o mercado entendeu de uma possível falta de café em alguns anos vindouros, se a produção não começar a aumentar, equalizando com o que o mundo consome. O preço deve ser repassado para o consumidor de forma imediata, segundo o presidente da ABIC. O dono de uma padaria, José Roberto, já está sentindo essa diferença e os clientes também, segundo ele. O empresário disse que até novembro do ano passado pagava R$ 32,00 em 1 quilo de café. Agora desembolsa o dobro do valor pela mesma quantidade. O cafezinho sempre foi um dos produtos mais consumidos, né, no Brasil. Aqui não é diferente. Então, de novembro para cá, pra você ter uma ideia, eu pagava R$ 32,00 no quilo do café no novembro e hoje ele foi para R$ 66,00. Então, teoricamente, um aumento aí de 100% de novembro para cá. E isso acompanhando essa variação do dólar maluca que está aí e vem refletindo na gente. Segundo a ABIC, a previsão é que até o mês de março o preço não caia e a indústria deve repassar a taxa ao varejo. Ana Clelma, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h14. E olha, as autoridades da Argentina atualizaram as investigações do caso Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, que acabou atropelando e matando um motociclista na província de La Pampa. De acordo com o promotor Francisco Cuenca, o exame toxicológico de Nicolas Chaviglio, a vítima fatal desse acidente, testou positivo para cocaína e maconha. Além disso, o homem estava com a carteira de habilitação vencida desde 2022. Um dos destaques na arrancada do Corinthians em 2024, o meia Rodrigo Garro se envolveu neste acidente fatal na Argentina e foi preso para prestar depoimento durante a madrugada do último sábado. Segundo informações, Garro teria atropelado e matado, Aliás, ele atropelou e matou este motociclista na província de La Pampa. E agora, os advogados trabalhando para tentar inocentar ou ao menos diminuir aí, as penalidades com relação a esse crime que ele acabou cometendo, já que no momento ele testou positivo para o teste de alcoolemia no volante. E o Palmeiras e o Manchester City estão em negociações pelo zagueiro Vitor Reis e têm discutido agora a data da transferência desse jogador para o futebol inglês. O Verdão já sinalizou aos ingleses que tem a intenção de negociar o jovem apenas depois do Mundial de Clubes, que acontece em julho. O City, por sua vez, quer contar com o defensor em janeiro. O valor total do negócio pode, no fim, chegar a 45 milhões de euros, cerca de 283 milhões de reais na cotação atual. Isso já com a inclusão de bônus variáveis no negócio.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. E nessa quinta-feira, em reunião extraordinária do Conselho Nacional de Previdência Social, o governo anunciou que pretende elevar o teto de juros do consignado do INSS. Logo, o novo patamar da taxa máxima que poderá ser cobrado dos aposentados e pensionistas será debatido durante a reunião. Porém, o aumento é dado como praticamente certo, mesmo no Ministério da Previdência, o mais resistente a essa mudança. Vale lembrar que no fim do ano passado, representantes de bancos chegaram a alertar que a concessão de crédito consignado do INSS está ficando inviável devido ao forte aumento de juros no país. E ainda sobre as novas regras para o Pix, né? Rolando bastante fake news, vamos entender então como de fato vai funcionar essas novas regras para o Pix, na matéria de Marina Fauci. Não é verdade que os pagamentos via Pix serão taxados pela Receita Federal. Nos últimos dias, informações falsas sobre as novas regras envolvendo esse tipo de transação passaram a circular na rede, criando confusão entre os brasileiros. Por isso, o governo federal reforça que a Receita Federal não vai taxar os pagamentos realizados via Pix. E o sigilo da origem e natureza dos gastos permanece garantido por lei. Quando você faz uma transferência via Pix, DOC ou TED, o sistema bancário não identifica o destinatário ou o motivo do pagamento. Ou seja, o seu sigilo está protegido. A única mudança relevante é que caso o total de transferências realizadas em um mês ultrapasse R$5.000 para pessoas físicas ou R$15.000 para pessoas jurídicas, o banco informará a Receita Federal sobre esses valores. Porém, isso não significa que os valores serão taxados. E outra questão importante, os valores informados são somados, mas não há discriminação sobre para quem ou por qual motivo o dinheiro foi enviado, o que faz com que o sigilo seja mantido. Fique atento e busque fontes confiáveis para se manter informado. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. Agora, às 7h18, a gente ressalta, claro, né, a respeito dessa mudança no Pix, vai aumentar aí, né, o poder de fiscalização aí por parte da Receita Federal, apesar de não haver impostos, né, que eles vão criar para taxar essa modalidade, mas eles agora, né, vão ter um maior controle sobre as nossas operações financeiras. E a gente sabe que o governo não faz nada sem intenção, né? Então, fica então esse alerta, né, que com certeza algo eles pretendem, né, com essa mudança aí, né, tentando, na verdade, monitorar mais de perto as nossas operações financeiras. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale, o plantão policial, e você vai conferir, né? O avião que explodiu em Ubatuba pertencia à família aqui de Mineiros e nós vamos atualizar o estado de saúde da família que estava dentro desse avião no momento da queda. E a Polícia Civil abriu uma investigação sobre o caso de uma mulher que se apropriou de forma indevida de animais de estimação aqui em Mineiros. Nós vamos saber os detalhes já, logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h27, já de volta com o Jornal Verde Vale. Dados da Secretaria de Estado da Saúde goiana mostraram que em 2024 foram registrados 343 mil casos da doença diarreica aguda aqui no estado. Em Goiânia, no mesmo período, foram registradas mais de 25 mil ocorrências de diarreia. Só na primeira semana desse ano, o estado teve 846 casos, o que acende um alerta para a população e as autoridades da saúde, já que frequentemente outros sintomas acompanham a doença. Em entrevista, a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde explica que os hábitos de higiene devem ser reforçados a fim de prevenir esse quadro, né, de diarreia. Ela explica que a diarreia pode ser causada por vários fatores, vírus por bactéria, alimentos que estão impróprios para consumo. Portanto, cuidados com a conservação da comida e também a higiene pessoal, principalmente em contexto de aglomerações, são essenciais para evitar esse sintoma. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para grande perigo de chuva para as cidades de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Pará, Bahia, Rio de Janeiro.
A expectativa é de chuva entre 50 a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. O boletim foi divulgado ontem. Para Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, o risco é de perigo acumulado de chuva. Há risco de precipitação acima de 100 milímetros por dia, podendo provocar alagamentos, transbordamento de rios e deslizamento de encostas. E algumas empresas estão oferecendo mais de 300 vagas de emprego em Goiânia. Vamos saber deste mutirão de empregos aqui no Jornal com Ana Cleuma. Mais de 300 vagas de emprego foram ofertadas para a contratação de pessoas sem experiência nesta quinta-feira. A ação ocorreu na Central Mais Empregos. A estudante de Engenharia Física, Manuela Xavier, procurou trabalho em áreas que tenham disponibilidade. Ela, inclusive, fez curso profissionalizante na área de empreendedorismo. A estudante contou que as empresas ganham em contratar quem ainda não tem experiência. Com toda certeza, porque essas pessoas que não têm experiência podem ser as pessoas que podem proporcionar um futuro bem melhor para a empresa. A iniciativa para a oferta de vagas foi da Secretaria da Retomada. Os interessados só precisavam apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Quem fez as entrevistas de emprego foram as empresas contratantes, que enviaram as equipes de recursos humanos. Foram 5 empresas que estavam em busca de quem queria a primeira oportunidade, como explicou o secretário da Retomada, César Moura. É importante porque é dada uma primeira oportunidade para essas pessoas. Ninguém consegue saber tudo já. Então a gente precisa, as empresas, abrir essa oportunidade para a gente entrar no quadro da empresa, se qualificar, aprender como essa empresa trabalha. E muitas empresas preferem as pessoas sem a experiência porque às vezes vem com algum vício do trabalho antigo. Então é uma oportunidade, as pessoas vêm para cá e vão começar o ano empregadas. As vagas disponíveis foram para funções como repositor de mercadorias, operador de caixa, fiscal de loja, auxiliar de cozinha, entre outras. Os salários de até R$7 mil com benefícios. No aplicativo Minha Vaga também é possível consultar as vagas de emprego disponíveis no estado. Atualmente são mais de 5 mil postos de trabalho abertos em Goiás. O aplicativo é gratuito. Ana Cleuma, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31. O Fluminense anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do lateral esquerdo René, ex-internacional. O jogador de 32 anos assinou um contrato até dezembro de 2026, com a possibilidade de renovação automática até o fim de 2027, caso atinja a marca de 60% dos jogos como titular. René esteve nas últimas 3 temporadas no Inter, onde se destacou como uma liderança importante no elenco, mas ficou marcado por falhas individuais em jogos decisivos. O lateral, que iniciou a sua trajetória no futebol brasileiro com a camisa do Sport, onde jogou de 2011 a 2016, também teve passagens de sucesso pelo Flamengo entre 2017 e 2022. A contratação de René pelo Fluminense visa reforçar o setor defensivo da equipe carioca, que agora conta com a experiência e a versatilidade do lateral para a sequência dessa temporada. E o Botafogo se pronunciou pela primeira vez sobre o atraso nos pagamentos da premiação da Libertadores e do Brasileirão do ano passado aos jogadores, como mostrou uma reportagem da ESPN. De acordo com as informações, o grupo principal ameaçou, inclusive, faltar a apresentação para o início da temporada, prevista para o dia 14 de janeiro, caso o débito não fosse devidamente quitado. Em nota oficial, o alvinegro esclareceu que está dentro do prazo estabelecido e alegou que atletas que deixaram o clube pediram aumento de 25% do valor da premiação, o que não tinha sido acordado de forma prévia. Segundo o Botafogo, há um grupo de ex-jogadores promovendo inverdades na mídia nacional. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, 7h32, Como dissemos ontem, continuamos reforçando aqui, a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria de Educação, informou que as aulas na rede municipal de ensino vão retornar aí no dia 20 de janeiro. Todos os preparativos já estão sendo tomados para gerar um ambiente acolhedor e de qualidade. Foi o que informou a Prefeitura por meio das suas redes sociais.
Anteontem, dia 8, foi realizada inclusive a solenidade de posse dos novos gestores e vice-gestores das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Olha, na manhã dessa sexta-feira, a Prefeitura continua com os reparos ali na Avenida Jardim. O local continua isolado. Quem for trafegar por aquela via, Avenida Jardim, vai precisar pegar um retorno. Os reparos estão sendo feitos após danos causados pela chuva na avenida na última terça-feira. Os trabalhos também estão sendo realizados em outros pontos da cidade. Foi o que informou a Prefeitura de Mineiros. A administração municipal pede atenção redobrada ao trafegar pelas ruas e avenidas durante o período chuvoso, priorizando, claro, a segurança da população. A Prefeitura de Mineiros, por meio aí da UAB, comunicou que estão abertas até o dia 31 de janeiro agora as inscrições para o processo seletivo do curso de especialização em gestão pública oferecido pela UFG. O curso é ministrado na modalidade à distância, EAD. As inscrições devem ser feitas de forma exclusiva pelo site. No nosso portal de notícias, nós disponibilizamos essa matéria e lá tem um link para você clicar e fazer a sua inscrição nessa especialização em gestão pública. Eles ressaltam que o curso é totalmente gratuito, não há cobrança de nenhum tipo de taxa ou mensalidade, além, claro, de ser certificado pelo Ministério da Educação e ter a mesma validade de uma formação presencial. Algumas pessoas relataram, que este curso seria destinado apenas para pessoas com curso superior nas áreas de ciências sociais e administração pública. A gente entrou em contato com a direção da UAB, para informar se realmente procede essa informação, mas pelo que nós conseguimos apurar observando dentro do edital do curso, na realidade é o seguinte, tem uma parte que você pontua, pelo seu currículo Lattes. Então, quanto mais especializações, mais graduações a pessoa tem, maior a pontuação que ela agrega para concorrer nesse processo seletivo. Então, é um processo seletivo que contabiliza a vida pregressa, como acadêmica da pessoa que vai participar. E nessa parte, tem um item exclusivo, que diz que se a pessoa tiver a formação superior na área de ciências sociais aplicadas ou de administração pública, ela terá uma pontuação maior nessa cláusula do currículo Lattes. Então, não é que ela tem que ter a formação nessa área. Ela precisa ter uma formação de curso superior para fazer a especialização. Mas, se ela tiver nessas áreas específicas, ela vai conseguir uma pontuação maior, vai ter um desempenho melhor para concorrer junto aos outros candidatos que também vão participar desse certame. É o que ficou subentendido, ao fazer a análise aí do edital que está disponibilizado. Mas nós já entramos em contato aqui com a direção da UAB, que tem essa parceria com a UFG, é quem oferta esse curso em todo o estado de Goiás, e eles vão confirmar essa informação. Mas, preliminarmente, pela nossa análise aqui no edital, na realidade, o que se trata, é dessa informação, de pontuação. Se você tiver a formação na área da administração pública ou uma área que esteja dentro das ciências sociais, você vai ter uma pontuação mais elevada. Olha, e ontem, uma notícia aí pegou todo mundo de surpresa, chocou a população de Mineiros. É um avião que explodiu em Ubatuba, pertencia à família aqui de Mineiros. A notícia foi amplamente divulgada na imprensa nacional e nós vamos conferir esse balanço de como foi esse caso com a Débora Marques. Vamos ouvir. Nesta quinta-feira, um jato explodiu em Ubatuba, no litoral de São Paulo. A aeronave teria decolado do aeroporto de Mineiros, na região sudoeste de Goiás, e pertence à família Fris, proprietária de uma grande fazenda produtora de soja. O avião caiu na orla da Praia do Cruzeiro, causando 8 vítimas, 5 que estavam a bordo, 3 adultos e 2 crianças e 3 pessoas que estavam na pista de skate próximo ao local. As vítimas estão em estado de saúde estável, conforme informado pela Santa Casa de Ubatuba, e foram transferidas para o Hospital Regional de Caraguatatuba, cidade vizinha. As informações são da CBN São Paulo. As vítimas do acidente incluem um casal e 2 crianças de Mineiros.
O avião pertence ao produtor rural Nelvo Fris e os passageiros eram familiares da fazendeira Maria Fris. A bordo estavam a filha dela, Mireille Fris, o genro Bruno Almeida Souza e os netos Luca Fris Almeida e Ayla Fris Almeida. O piloto Paulo Segueto sofreu uma parada cardiorrespiratória, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segueto atuava em Goiânia, trabalhava com aviação executiva e já tinha passado por pelo menos 2 empresas aéreas. Em nota, o prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende, lamentou o grave acidente aéreo ocorrido em Ubatuba. E ele informou que entrou em contato com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que acionou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para providenciar a transferência dos sobreviventes para tratamento especializado na capital paulista. Em nota, a CBN Goiânia, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, informou que iniciou a investigação sobre a queda da aeronave. A análise envolve a coleta de dados, preservação de elementos e verificação de danos. O CENIPA destacou que a conclusão da investigação será realizada no menor prazo possível, considerando a complexidade do caso e a necessidade de identificar os fatores contribuintes. Os resultados serão divulgados em um relatório final, com o objetivo de prevenir acidentes semelhantes, conforme estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h39, né? Antes da gente iniciar aqui a parte do plantão policial, começando com as ocorrências dos bombeiros, a gente ressalta, né? O Sistema Verde Vale de Comunicação lamenta esse acidente aéreo que aconteceu aí no litoral paulista, né? Em Ubatuba. E também a gente reforça, né? Ali como nós acabamos de ouvir aí nessa reportagem, os integrantes, né? A família, né, que estava dentro desse avião, que é aqui de Mineiros, né? Mireille, né, que é a mãe das crianças, né? Bruno, que é o pai, Luca e Ayla, eles estão em estado estável, né? Estão bem estabilizados. De acordo com as informações que nós recebemos, eles foram transferidos aí para o Hospital Regional de Caraguatatuba, né? E passam bem, né? Primeiramente foram transferidos o pai e as crianças e posteriormente a mãe também foi transferida. As informações que chegaram para nós é que o pai, né, teve ali uma fratura de tornozelo, mas também já se encontra bem. Os filhos, Luca e Ayla, tiveram ali alguns problemas, mas não foi nada grave. A mãe, Mireille, ela teve que passar por uma cirurgia, de acordo com as informações, mas também ela já está estabilizada e, segundo o boletim médico, né, eles estão sem risco, né, de vida agora nesse momento. A gente torce pela breve recuperação de todos os integrantes que estavam nesse avião e nós vamos aqui passando mais informações, mais atualizações a respeito desse caso, né, conforme forem o andamento, né, os boletins médicos vão chegando, nós vamos atualizando aqui para vocês. Mas a gente já adianta e reforça, né, que eles estão bem, né, estão estáveis de acordo com a unidade hospitalar. Nessas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros realizou um total de 6 atendimentos, né? Foi um resgate emergência clínica, um resgate obstétrico e também 3 ações preventivas. Mas, de acordo com a corporação, nenhuma ocorrência de grande relevância ou destaque nessas últimas 24 horas, né? Então, provavelmente foi um serviço aí bem tranquilo nessas últimas 24 horas, né? Graças a Deus, tudo tranquilo aí na parte do Corpo de Bombeiros. No Jornal Verde Vale,